Olá, terceiro ano. Aqui é a professora Lorena e a gente está aqui para mais uma aula de informática. E hoje a gente vai corrigir e revisar as folhinhas das 3 últimas semanas. Na nossa primeira folhinha, nessa daqui, a gente começou falando sobre a diferença entre software e hardware. A gente começou a relembrar essa parte da matéria. A gente viu que software são os programas que a gente instala no nosso computador e que hardware são as peças do nosso computador, como monitor, mouse, teclado, gabinete, essas coisas. A gente vai começar a entrar um pouquinho mais fundo nessa parte do hardware e vamos começar a ver que existe uma diferença entre eles, que alguns são considerados essenciais e outros são periféricos. A gente tem como parte essencial do computador o monitor e o gabinete. E tudo que a gente conecta no gabinete, a gente vai chamar de periférico. Periféricos são os acessórios que a gente usa para aumentar as funções do nosso computador. Por exemplo, a impressora e o mouse. Mas a gente também tem teclado, webcam, fone de ouvido, caixa de som, tudo isso que a gente conecta no nosso gabinete, a gente vai chamar de periférico. E aqui na nossa folhinha a gente tem um exercício, que seria para a gente marcar um X nas partes essenciais e circular os periféricos. Então, a gente teria aqui, ó, que marcar um xizinho no gabinete e no monitor, já que eles são as partes essenciais do nosso computador, e circular os periféricos, que aqui são fone de ouvido, mouse e teclado, ok? A gente não vai considerar esse controlezinho remoto, não. E na segunda página, a gente ia recortar e colar de revista, jornal, ou até mesmo imprimir no quadro aqui outros exemplos de acessórios. Então, aqui na primeira página, a gente tem teclado, mouse e fone. Então, o que a gente poderia usar aqui de exemplo de outros acessórios? Webcam, impressora, caixa de som, tudo isso, ok? Então, essa primeira folhinha aqui é bem facinho, né? É mais uma revisão da nossa matéria. Na nossa segunda folhinha, a gente começou a aprofundar na parte do hardware. E a gente viu que o hardware principal do computador é o gabinete, porque é ele que a gente usa para ligar e desligar o computador, além de conectar todas as outras peças e também plugar pendrive, fazer leitura de CD e DVD, conectar cabos. Então, tudo isso a gente faz através do gabinete, por isso que a gente vai começar a estudar ele. Mas, além dessas funções externas que vocês provavelmente já conheciam, a gente vai ver aqui que o gabinete ele é em formato de caixa, porque ele abriga muitas coisas dentro dele. Muitas peças internas que fazem o computador funcionar. E foi isso que a gente falou nessa aula aqui. Para fazer esse exercício, a gente teria que ter assistido a aula. Então, vou assumir aqui que todo mundo assistiu a aula e vamos responder aqui as perguntas. Aqui a gente vai escrever o nome dos componentes internos do gabinete. Vamos começar por esse daqui, que é o HD. Então, aqui a gente vai escrever HD ou disco rígido. Os dois servem. Os dois estão certos. Nosso segundo componente aqui é a placa-mãe. Então, aqui a gente vai escrever placa-mãe. E o terceiro componente interno que a gente tem é o processador. Vamos escrever aqui, ó, processador. Lembrando que o processador, o SA é com 2 S's, hein? E na segunda folhinha, a gente tem aqui um exercício para a gente olhar cada componente e indicar qual é a função dele. O primeiro componente que a gente tem aqui é a memória, que é essa pecinha aqui, ó. A função da memória, qual dessas duas aqui é a função da memória?
A função da memória é deixar o computador mais rápido. Então, a gente vai marcar a segunda opção. A gente viu que quanto mais memória, mais rápido funciona o computador. E quanto menos memória, mais lento ele fica. Nosso segundo componente interno aqui é a placa-mãe, que é essa placa aqui. A placa-mãe é a placa que conecta todos os outros componentes internos. Por isso a gente chama ela de mãe. Não é à toa. Então, vamos marcar aqui a primeira opção. Placa-mãe conecta todos os outros componentes internos. Depois a gente tem aqui, ó, o HD. O HD é onde a gente guarda os arquivos, fotos e vídeos do usuário. Então, o HD é uma espécie de pendrive, só que ele é interno no nosso computador. Ele fica por dentro do gabinete. Então, vamos marcar essa opçãozinha. E, por último, temos aqui o processador. O processador, que é considerado o cérebro no nosso computador. Então, vamos marcar esta primeira opção. Bem facinho também. E, por último, a gente tem a folhinha aqui da última semana, que são exercícios de fixação, exercícios de revisão. No número 1, vamos ligar cada item em sua definição. Então, a gente vai ler aqui as definições e vamos marcar se é software ou se é hardware. Primeira definição é a parte física do computador. São os objetos que formam o computador, como monitor, mouse, teclado e etc. Qual é a parte física do nosso computador? É o software ou é o hardware? É o hardware. Então, a gente vai marcar esta opçãozinha aqui no hardware. E a segunda definição que a gente tem é o conjunto de programas e aplicativos que instalamos no computador. Por exemplo, calculadora, Paint e internet. A gente vai ligar esta opçãozinha aqui em software. No número 2, a gente tem uma opçãozinha aqui para marcar um X no que é considerado hardware essencial e circular cada periférico. Então, a gente aqui tem algumas outras opções de periféricos que a gente ainda não tinha falado, a gente ainda não tinha visto nos outros exercícios. Então, vamos começar marcando um X nos hardwares essenciais, que são o monitor e o gabinete. Isso daqui já era para todo mundo estar craque, hein? E circular cada periférico. Então, vamos ver aqui quais são os periféricos que a gente tem. São a impressora, o teclado, o mouse, a scanner e a webcam. Perfeito? Todos esses aqui são periféricos. E aqui no nosso terceiro exercício, era para a gente escrever o nome de cada item. Então, vamos olhar aqui as fotos e vamos escrever o nome de cada item. Aqui, a gente tem a memória. Esta imagem aqui é a placa-mãe. Este componente interno aqui é o processador e este último aqui é o HD, ou disco rígido. Perfeito? Então, aqui a gente tem, primeiro, memória, segundo, placa-mãe, terceiro, processador e quarto, HD. No número 4, a gente teria que voltar no exercício e fazer o que se pede. Então, vamos ver aqui o que está pedindo. Marcar um X no hardware no qual conectamos todos os outros hardwares internos do gabinete. Então, vamos voltar lá e marcar um X nesse hardware aqui, onde a gente conecta todos os outros, que é
a placa-mãe. Vamos fazer um X na placa-mãe. Circular o hardware, que é considerado o cérebro do computador. Então, vamos circular o processador. Escrever o nome do hardware, que é responsável por deixar o computador mais rápido. Então, aqui a gente vai escrever o nome da memória, ok? Eu espero que vocês tenham ido muito bem nos exercícios e eu vejo vocês na semana que vem com mais uma aula de informática. Grande beijo para vocês e até!